Vamos agora entender o que é uma controller e como você pode criar também a sua própria controller. Bom, você pode perceber que existe uma pasta chamada controllers. E dentro dela você tem algumas classes que têm o final como controller. Mas o que significa isso? Bom, uma API, uma Live API, ela trabalha com requisições HTTP e também utiliza verbos HTTP como controller. Isso significa que tudo relacionado à previsão do tempo você vai colocar nessa controller. Ou seja, você vai agrupar todas as suas ações em comum e vai colocar em uma única atualizo o meu. Então, ou seja, faz sentido, se eu tenho forecast, por exemplo, um banco agora, tá? New C Sharp, e vai selecionar a opção, vai clicar com direito, New C Sharp, e vai selecionar a opção Class. Agora você vai colocar o seguinte, usuário, controller, com 2 L's. Precisa ter controller no final? É bom, porque assim você não tem um padrão e consegue identificar o que é o que. Você vai apertar Enter, e você pode ver que nada mais é uma controller, nada mais é do que uma classe em comum. Ela é uma classe, porém ela tem alguns atributos adicionais. Por exemplo, ela herda de controller base, né? Lembra do módulo de orientação de objetos? Aqui estamos fazendo uma herança. E aqui ela tem 2 atributos. API controller, para identificar que ela de fato é uma API controller. Você tem a route, né? A sua rota controller. Não se preocupe, a gente vai ver com mais detalhes isso mais para frente, tá? Por enquanto vamos nos preocupar em apenas criar aqui o conceito e fazer funcionar. Então, eu vou herdar aqui de controller base. Vou precisar fazer. Você tem a route, né? A sua rota controller. Não se preocupe, a gente vai ver com mais. E aí, você vai apertar Enter. E você pode ver que nada mais é uma controller, nada mais é do que uma classe em comum. Ela é uma classe, porém ela tem alguns atributos adicionais. Por exemplo, ela herda de controller base, né? Lembra do módulo de orientação de objetos? Aqui estamos fazendo uma herança. E aqui ela tem 2 atributos. API controller, para identificar que ela de fato é uma API controller. Você tem a route, né? A sua rota controller. Não se preocupe, a gente vai ver com mais detalhes isso mais para frente, tá? Por enquanto vamos nos preocupar em apenas criar aqui o conceito e fazer funcionar. Então, eu vou herdar aqui de controller base. Vou precisar fazer um import, tá? Eu vou clicar aqui na lâmpada e colocar using Microsoft ASP.NET Core.mvc, ou você pode escrever o seu using aqui também. E aqui, eu vou, entre colchetes, colocar API Controller. E entre colchetes, vou colocar aqui, route. E entre colchetes, vou escrever controller. Perfeito, criei a minha controller. Mas, só ela ter criada, não significa que ela faça alguma coisa. Ela tem que ter uma ação. Então, eu vou criar um método que simplesmente me retorna a data e hora atual. Só isso. Como é que eu faria isso? Então, eu vou colocar aqui, public, interface, action result, tá? E action result. E vou escrever o seguinte, obter data. Obter data hora.
abre e fecha as chaves. E agora, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou criar um objeto anônimo, retornando a data, e depois vou retornar mais uma propriedade chamada data-hora, para que eu possa retornar a data e depois a hora. Como é que eu faria isso? Eu vou fazer o seguinte, ó. Var obj é igual a new, abre e fecha as chaves, ponto e vírgula, e vou fazer o seguinte, ó. Data é igual datetime, ponto now, ponto to long datestring, vírgula, hora é igual datetime, ponto now, ponto, deixa eu lembrar, to short time string, lembrei. Legal, vou retornar a data e a hora. E aqui, eu vou precisar retornar uma requisição HTTP, um objeto HTTP, no caso, vou retornar um OK. Return, ó, vou colocar OK, esse OK é um método, tá? E vou passar meu objeto. E por último, eu vou colocar aqui em cima do meu método HTTP GET e vou dar um nome para como eu vou poder chamar esse meu método na minha API. Então, vou colocar aqui, ó, obter data hora atual. Bastante coisa, né? Mas não se preocupem, tá? Eu sei que vocês estão vendo muita
coisa nova, ó, Out, API Controller, Controller Base, Action Result, HTTP GET, ok. Não se preocupe em relação a isso, tá? Conforme vocês vão trabalhando nisso, eu vou explicando aos poucos o que cada um disso aqui representa, tá bom? Eu sei que é bastante detalhe, mas, de momento, se preocupem apenas em fazer igual tá aqui. Não se preocupem em entender tudo de uma vez. Vamos trabalhando aos poucos, e conforme eu vou evoluindo meu código, eu vou explicando o que cada um é ali de maneira prática. Mas, de momento, não se assuste, não tente entender tudo de uma vez, tá? Eu vou explicando aí conforme a gente vai trabalhando com o nosso código, tá certo? Então, a primeira coisa que eu quero mostrar para vocês aqui é o seguinte. Esse método obter data hora e aqui obter data hora atual são diferentes. Aqui não precisa ser o mesmo nome, tá? Eu coloquei aqui de propósito para vocês verem que não precisa ser o mesmo nome. Vamos então ver se o nosso método da controller está funcionando. O .NET Watch, você pode ver que ele parou. Porque ele falou assim, ó, não consigo aplicar o hot reload por causa de uma edição root, ou seja, a gente modificou, a gente criou um novo arquivo, né? Então, ele precisa fazer um restart da nossa aplicação. Então, eu vou colocar aqui, vou digitar Y, e ele vai reiniciar a nossa aplicação. Perfeito. E se você voltar lá no seu Swagger que ele abriu, ó, e se você voltar, lá no Swagger que ele abriu, olha o que você tem, ó. Mais uma seção chamada o .NET Watch, você pode ver que ele parou.
vou digitar Y, e ele vai reiniciar a nossa aplicação.